Bom dia, que a paz de Deus estejam para todos nos seus lares, que a paz de Deus estejam todos nos coletivos, que a paz de Deus esteja no seu serviço, que a paz de Deus seja com todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, vivemos dias trabalhosos, confusos e perturbados, várias pragas, terremotos, vocês estão cansados de ouvir. Mas, em meio a esse paradigma social, político e internacional, um assunto que sempre me despertou, reflexões, pensamos que todas as revoluções do mundo, com todas as culturas, com todas as ideologias, nenhuma delas pode superar a verdade, que é a palavra de Deus. Por mais que cientificamente, e cientistas sempre divergindo da palavra, no final de tudo, a palavra sempre é o registro dos acontecimentos que aconteceu no passado e que acontece agora. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como os impérios britânico e os impéritos, são consequências das atuais situações sociais em que vivemos. As conclusões sociais, elas são indiferente a cada comportamento humano por causa da personalidade. Já é provado cientificamente que se um pai e uma mãe gerar 15 filhos, eles de maneira alguma vão ser iguais. Parecidos, mas iguais nunca. Cada um tem uma personalidade diferente do que a outra. Provavelmente a personalidade ela vai definir o caráter daquela pessoa na sua execução do seu dia a dia. Agora, a praticidade, o ensinamento, ela é proporcional a cada ser humano. E ela é vital para a sobrevivência de uma sociedade. Mas os que controlam o sistema não querem perder o poder e nem deixar que o povo tenha acesso. E aí vemos as camadas das nações e os seus dominantes. Se vocês pararem para entender, sempre existiu civilizações mais poderosas do que as outras, a qual escravizavam outras por vários motivos. Temos exemplos de Roma, temos exemplo da Síria, temos o exemplo da própria Inglaterra, o seu domínio, temos o exemplo agora da força anglo-americana, que envolve os 7 nações mais ricas, que são selecionadas pela palavra de Deus. A Bíblia, ela é a bússola para o conhecimento de qualquer tipo de ideologia. Deveras e que muitas dessas ideologias elas estão se incorporando e se renovando ao mesmo tempo. O fim da Segunda Guerra Mundial e o julgamento das nações, assim como os executores, assim como o próprio nazismo, que foi financiado pelo Neville Chamberlain, pelo Franklin Delano Roosevelt e por todas as empresas que eu já cansei de falar no passado. Resumem um significado muito importante. É que nós, brasileiros, ainda ficamos a desejar. A minha luta não é para trazer você para uma bandeira ultranacionalista, não é para trazer você para um campo ideológico. A minha luta é para abrir a sua mente para as coisas mais necessárias do seu dia a dia. Se você reparar, toda manhã, mesmo nublado, ela fica clara. E toda noite não deixa de ser noite, porque ela é escura. Há um divisor natural entre a natureza e há um divisor entre os astros que nos regem. A Terra rodando em torno de si mesma e os planetas e todos o seu cosmo envolvido em uma conjuntura feita pela mão de um artista muito maior do que Shakespeare, como Boulard,
como Kiev, como Soias. Eu falo de pessoas e com filósofos e pintores, como o próprio Grumman. Eu não falo por eles, eu falo pela divina palavra de Deus. Deus é um arquiteto incomparável e inconcebível nessa sociedade burocrática, democrática e autocrática que vivemos nessa burocracia dos tempos finais. Não dizendo que este é o tempo do fim, mas vivemos os tempos finais das consequências dos atos feitos pelos homens. Cada um é responsável pelo seu ato. Imagine você numa via, agora essa via está ali, 60 km por hora, e você a 120. Você é responsável por tudo que acontece. Nós estamos vendo o Brasil com uma placa, está lá, 40 por hora. E as pessoas estão andando a 120 por hora. Sem nenhuma percepção. Tudo que o povo escuta, o povo se agarra. Seja ela, por vez, à esquerda, democratamente dizendo, ou à direita, indicromatamente dizendo. Porque a indicromasia deste tempo é a sangria da realidade dos eventos seculares e sociais que vivemos a cada dia e a cada minuto, com uma nova notícia. Foi preso fulano de tal, foi incriminado fulano de tal. Mas, no fim, algum bode expiatório tem que pagar o preço. Assim foi. Hitler pagou o preço do grande vilão. Mas, na realidade, existem outros vilões, como o próprio Machat, um dos maiores economistas do mundo, que tirou a Alemanha do caos, tirou a Alemanha, o marco alemão não valia nada. E foi um idealista econômico de toda a produção judaica. Arrematou, confiscou e diretamente ele ajudou o nazismo. Colaborador direto do extermínio em Auschwitz. Bom dia, meu Adelindo. Se não me engano, é Adelindo. Então, o que acontece? Tem que haver alguém que pague o preço. E com o passar dos anos, depois do julgamento e Haia, muitos nazistas e médicos e cientistas foram julgados. Nós vemos que essa polaridade do nazismo mudou de nome. Há vários vídeos de pessoas relatando assuntos, alguns interessantes, outros muito malucos, mas cada um tem uma base. É simples entender que as ideologias no Brasil, elas sempre vêm aliadas à religião e à política. Deveras que nós fomos explorados pela Igreja Católica, pelo Império Romano, a ideia de um império dominante, a ideia do idealismo fascista da Igreja Católica, porque a Igreja Católica é um fascismo, né, de ideais. É um fascismo de ideais. Mas as igrejas evangélicas, oriundas de disseminação social e política, tiveram também a sua participação na nossa Constituição e colonização. Se vocês entenderem
que a partir de Marechal Deodoro da Fonseca, a Velha República, ela ainda tinha ligações muito fortes com o reinado britânico e pós-britânico. A nova Constituição Britânica Impérica, não sei se você já ouviu falar sobre isso, a partir de 1863, ficaram vinculados termos internacionais econômicos a qual o Brasil seguiu à risca. A partir de 1900, nós vemos uma nação do café e da agricultura crescendo, mas através disso, escravizando e comprando ainda a mão de obra bem barata, que é a mão escrava, o negro, o preconceito racial, algo que está embutido dentro da nossa nação, do nosso povo. E há aqueles que dizem que não existe o racismo. Obviamente que se aqui fosse, né, uma pessoa de olhos azuis, branco, um cenário muito bom, eu poderia ter milhões de visualizações. Mas como eu não sou branco e não vou perder tempo me passando cal para esbranquecer a minha pele, provavelmente só vão me escutar as pessoas que querem ouvir a verdade. Não porque eu sou o dono da verdade, mas compartilhar raciocínios lógicos contra a ilógica da ideologia, porque a ideologia não gera emprego, isso é provado, isso cientificamente, é só você procurar qualquer enciclopédia falando sobre ideologia e você vai ver que a ideologia só favorece aos nobres. Na realidade, nós vivemos uma autocracia, uma jogada dos dois gumes em que há cerca de 1350 anos antes de Cristo, Roma vivia uma autocracia no poder genuíno. Apesar do império estar em ligeira queda, ela vivia o auge da sua autocracia. A jogada de dois gumes, a tartaruga. De um lado, um casco muito duro, por dentro, um casco muito mole. O que nós vivemos é a mesma jogada. Muitos falam da ditadura militar, se baseiam na ditadura militar, mas ninguém presta atenção da jogada política do jogo militar, a qual favorece os mesmos que, por sua vez, inclinaram, tá, as suas decisões políticas por causa de uma razão social imperialista. Eu falo do domínio anglo-americano. No caso, Inglaterra e Estados Unidos. Em 1964, quando o almirante americano desceu aqui em Itamaraty e disse nada entra, nada sai, ele não só fez no Brasil, como fez lá o acordo com Pinochet, no Chile, né? E também com Vidalas, na Argentina, e outros generais aí. Então, se você entender, toda a América Latina se sujeitou ao império colonialista inglês e americano. Ora, não é nenhuma novidade, porque toda a América foi colonizada pelos ingleses, até porque Portugal não havia condições de colonizar o Brasil, porque não havia manutenção. Quando o próprio sobrinho de Napoleão Bonaparte e o seu irmão Bonaparte invadiu Portugal, a corte real fugiu às pressas. Por que Bonaparte não conseguiu bloquear a sua fuga? Pois simplesmente a marinha inglesa era a maior e ainda, em consequência, é a maior. E naquela época não havia como as forças navais de Napoleão, tanto é que a tentativa e a ilusão de invadir a Inglaterra foi totalmente descartada por Napoleão e por seus generais por não haverem navios suficientes capazes de enfrentar a força naval britânica, que desmembrou toda a Ásia. Você vê, a China foi colonizada, a Índia, tudo foram os ingleses. A Áustria, os ingleses. O Japão, os ingleses. E as forças navais inglesas
sempre foram bem organizadas. Por isso que havia no Tratado de Tordesilhas, quando o Nicolau Peixoto de Alfreda Medeiros, né, fechou um acordo com os latifundiários. Vocês não conhecem esse nome historicamente, mas na pesquisa, né, que alguns de vocês podem fazer na enciclopédia, vai aparecer o nome desse homem aí. Que ele era como se fosse um governador, não é bem um governador, mas um articulador, em que fazia a transação. Hoje nós vemos o quê? O que herdamos dessa herança colonial? A velha política do engano. Se você entender que hoje as religiões estão tão envolvidas no contexto político, há de se saber que antes de haver política, havia o poder da religião. Como o próprio Ih, meu Deus do céu, embolei. Nabucodonosor. Desculpem. Nabucodonosor. Não consigo falar. Meu Deus do céu. Nabucodonosor. Bom, é esse aí. Me desculpe. O que acontece? Era a religião que predominava. Sempre a religião fez parte da cultura da civilização. Se você olhar a Europa na época em que as revoluções e os idealismos, a própria política de Bismarck em 1453, quando ele uniu Prússia e Alemanha, era sempre voltada ao idealismo e à cultura. E a criação do Zollverein. Aí veio a política de Guilherme, que é aquela liga de reis, de latifundiários, de dominantes da terra, origem romana, né? E criar o valor ético politizado por organizações que utilizavam os meios militares e industriais para dominar outras nações. Aí veio a Primeira Guerra Mundial, que foi deflagrada por causa de um adjunto entre a Sérvia e a Polônia, a qual Frederico Ferdinando, rei, que foi morto por 3 servos livres. Por que livres? Porque a chancelaria da Sérvia, né, os chanceleres da Sérvia, aqueles que estavam reunidos, queriam uma libertação. E são as ideologias, as causas e consequências que levam as sociedades a serem tão diferentes. A guerra iniciada matou e destruiu sonhos, chances. A Europa hoje, ela mudou. A Segunda Guerra Mundial, ela mudou. A Europa amadureceu. Nós vemos em que as sociedades da Europa se evoluíram muito no conceito social político, apesar de existir fanatismo religioso, fanatismo político, mas em todo a sociedade, né, ela amadureceu politicamente. As pessoas não mais acreditam em homens sentados em cavalo, prontos a salvar a sociedade de algum mal terrível que eles mesmos instalaram. Quando Átila, o rei dos hunos, uniu todos os hunos contra Roma, né, todas aquelas civilizações assim, você pode pensar, né, que ele uniu todos aqueles povos que estavam ali.
né? Como ali você vê a Ucrânia, né? Aqueles povos todos que estão ali, você pode ver que muitos vieram de longe, trazidos os mercadores que vinham trazendo. Existe um rei que vai nos libertar. Aí você pensa, Letônia, Estônia, todas aquelas aglomerações daquelas nações que tinham outros nomes, que agora eu não me recordo, porque não tem como eu gravar tudo, mas todos aqueles colonos ali, né, posso dizer, se uniram para criar um grande exército para desafiar Roma. E olha que para você destruir os exércitos e legiões romanas, você tinha que ter uma capacidade militar muito boa. Prestem atenção. Assim como foi na Ásia, né, como Gengis Khan, assim também tiveram outros revolucionários. E em pleno século XX, em pleno século XXI, não surgem mais essas lideranças com essas forças na Europa. Ainda existe algumas que ainda vivem algum tipo de radicalismo, mas em si o povo, tendo acesso ao conhecimento, o povo passa a entender. Quer ver uma coisa? Se você pegar na Suíça um cara que ganha o mesmo salário de um político aqui, eu vou dizer que é mentira. Praticamente os caras lá não tem nem salário. E se tiver, é um salário normal como qualquer outro. É um funcionário público. Mas, nos séculos passados, eles faziam as mesmas coisas que nós hoje aqui acreditamos. Está na cara de todo mundo quanto ganha o presidente da República. Fora o cartão de 90 milhões, todo ano ele tem direito. Fora os auxílios. Não é só ele, como também todos os políticos, senadores, deputados, prefeitos. E o povo não fala nada. Você não vê ninguém comentando isso. Vivemos uma liberdade, temos o direito de falar, mas as pessoas ou não sabem, que às vezes eu encontro pessoas que dizem, é isso, não sabe por quê? Porque ninguém quer saber o que acontece lá. Mas quando eles vêm nos apresentando as soluções mágicas, assim como os religiosos, né? Vendendo açúcar ungido, Coca-Cola ungida, sunga ungida, calcinha ungida, tudo eles vendem para o povo. Esses mesmos financiam a candidatura do Lula, financiaram a candidatura do Lula, do Fernando Henrique, né, do Collor e do Jair Bolsonaro, que agora não é mais direita, é centro. O centro tão criticado por ele mesmo. Então, todos eles fazem a mesma coisa. Apesar de alguns manterem as suas posições, como Lula, né, nós vemos que as dissidências entre os políticos e as mudanças de camisas são coisas fantásticas. Eu fico mais impressionado é que o Silas Malafaia e o Bispo Macedo e o Valdomiro, que eram inimigos e RCO eram inimigos, de repente, de uma forma mágica, inusitada, eles viram amigos para se unirem com um propósito, eleger. Por quê? Gastar tanto dinheiro, patrocinar, fazer a campanha, colocar as pessoas, deslocar as pessoas na rua durante alguns dias ou até mês, né? Custo de 3 milhões ou bilhões, sei lá quanto custou. É tanto dinheiro que nem sei aqui os números, nem também me interessa, que chega a ser nojento. Mas o meu assunto é o seguinte. O que eu quero dizer para vocês é que o Brasil está vivendo ainda no mingauzinho. As pessoas estão tudo no mingauzinho. Pegar o pratinho de mingau, vou te dar um mingauzinho. Mas a realidade dos fatos, ninguém passa. Parece que o povo não se interessa pela verdade. Eles preferem ver a casa, o Big Brother, né, ou verem futebol. Parece que não que eu seja contra.
uma pessoa que... Eu acho que tem que haver um momento de você refletir e parar para pensar. Até quando nós vamos ser limitados? Até quando você vai se limitar? O rei Nabucodonosor, é difícil sair, né? O rei Nabucodonosor, né? Ele tinha uma religião em volta dele. Né? Se você pegar a história bíblica, você vai entender muito mais do que eu estou falando superficialmente. Todos os reis, todos os presidentes, seja ela qual for, tem uma religião. Sabe por quê? Veja bem. De 40 anos para cá, as religiões protestantes adquiriram muitos fiéis. Conforme a população vai crescendo, desoneradamente, por falta de um controle de natalidade, esse é um dos problemas da nossa sociedade, o crescimento desproporcional. As pessoas que vieram do Haiti, não é o Haiti-África, não, porque Haiti não fica na África, fica aqui na América Central. Muitos insistem em dizer que é na África, mas tudo bem. Só porque é negro, né? Negro só existe na África. É inconcebível, mas tudo bem. Pessoas que também vieram da Angola, da África, das regiões de conflito, de fome, a fim de buscar oportunidades. Sou contra? Não, não sou contra. Mas o que acontece é o seguinte: sem um controle de natalidade, a população crescendo desordenadamente e as cidades não acompanham. Nós temos um problema de gestão muito grande e ela vem desde a época do Império. Na época do Império, Brasil colônia, antes de Vargas, vamos botar lá um pouquinho, vou botar aqui Venceslau Braz, que era um advogado, né? Eu era o único presidente da velha República Democrata, né? que foi um democrata, bem dizer, ele era um democrata, ele não era um ditador, foi Venceslau Braz, tá? Ele era advogado. O que acontece? Nesses contextos, nós vemos em que a demografia da época e a questão geográfica nunca foi analisada. Porque é aquele negócio, vai que eu fico aqui esperando. Vai e faz aí, vai fazendo, vai construindo. Igual as pessoas foram... Imagine subúrbios, né? Todos estreitos, onde não consegue passar um carro. Só passava um cavalo. Na época não existia... Só tinha carro que era rico. Então o cara não ia se preocupar em fazer casas, né, com distanciamento, com calçada. Não, o cara fazia e construindo de qualquer maneira, sem haver a participação da prefeitura, porque a prefeitura só vai quando é do interesse dele. Mudou? Não, não mudou. Continua a mesma coisa. Continua a mesmíssima coisa. Se você parar para analisar, vamos supor, se eu fosse o administrador do Brasil, a primeira coisa que deveria ser discutida, se eu fosse presidente do Brasil, coisa que eu não mero nem pensar em sonhar, a primeira coisa em se discutir é gestão. Eu iria criar gestão. E o que seria essa gestão? Me chegar próximo aos professores, tá? As pessoas de sociologia, história, pegar esses elementos e vamos todos discutirem juntamente com os empreendedores, com os empresários de cada região. Outra coisa é você falar uma coisa, outra coisa é você divulgar uma coisa. Os governos gastam milhões em fazer propaganda, divulgação. Dinheiro público. Na minha casa, é uma falta de vergonha. O governo pegar um dinheiro para fazer a propaganda de alguma obra que ele fez. É obrigação do gestor fazer o que ele foi contratado. Se você é prefeito, você tem a obrigação de fazer o quê? Calçar as ruas. Coisa que nós não vemos no Rio de Janeiro. Você vê uma Avenida Brasil,
com buracos, crateras. Você vê obras superfaturadas por gestores que lucram milhões com empresas terceirizadas. Nós temos no nosso país, eu tenho vergonha de falar, 635 empresas privadas que são superfaturadas, que estão na mão de empresas terceirizadas que, por sua vez, esses gestores, como senadores, deputados, políticos e até assessores, que fazem parte dessa grande quadrilha organizada que mamam na teta do povo através dos cofres públicos. Se hoje o Brasil, que era para ser um país rico, com a quantidade de imposto que se arrecada no Brasil, daria-se para construir, 5 Nova Yorks dentro do Brasil. É isso aí que eu estou falando para você. 5 Nova Yorks e 3 Los Angeles por todo o Brasil. Daria-se para resolver construir mais de 100 hospitais e contratar médicos e profissionais, até cubanos, com salários, e daria-se para pagar um salário mínimo de R$3.000 tranquilamente. Ajuste de conta. O que seria? Não é essa mentirada que eles colocam aí. Reforma da Previdência. A reforma da Previdência é criar imposto. É criar CPMF. Porque o que é a reforma da Previdência para eles? É privatizar para pegar dinheiro. E tem infelizmente, o idiota lunático que acredita que esse modelo de privatização autocrática no Brasil se resolve tudo. Gestão no Brasil é uma bagunça. É tomar lá da cá. Porém, existem exceções. Eu estou vendo a administração ali de Mesquita fazendo uma coisa muito boa. A gente também tem que saber elogiar. Há políticos sérios que querem fazer. O problema é que política é uma coisa muito complexa. Há um jogo de interesse. Então o cara tem que ter o jogo de cintura. Mas os meus elogios, que Mesquita, hospital, que está chegando lá bem de primeira. Atendimento ótimo. Não tô fazendo campanha, não faço parte do partido deles. Mas, gente, vamos falar sobre a realidade. É muito difícil você falar de política num país a qual você encontra diversos interesses que partem dos níveis internacionais e nacionais, até chegar às pequenas camadas e divididas os seus lucros repartidos, que na verdade essa repartição acaba não gerando a gestão que nós esperamos. Nosso Brasil, ele tem condições de ser o país mais rico do mundo. Volta a falar, porque o Brasil arrecada-se muito. E para onde vai esse dinheiro? Vamos citar as casas lotéricas. Arrecadam milhões. Para onde vai esse dinheiro? O povo deveria questionar isso. Por isso eu falo, gente, apontar o dedo e botar o dedo sem localizar as várias feridas que o Brasil tem não vem de agora. Todo mundo crucificou o governo Lula, o PT. Maravilha, eu venho ouvindo isso, como foi com o governo do FHC, com o Fernando Henrique. Todo mundo apontou o partido, Fernando, mas eles só sabem fazer. Fizeram isso com o Collor, fizeram isso com o Sarney e vão continuar fazendo. Amanhã vai vir outro, vai botar a culpa no governo do Bolsonaro. Não estou tirando a culpa de um deles. O problema, gente, é que isso já vem de berço. Vem lá atrás da Velha República. Todo o erro está desde lá atrás. Desde você vê os Estados Unidos, você vê quantas rodovias, quantos viadutos tem nos Estados Unidos. Você vê o preço de um carro, uma moto, uma CB500X. Veja você mesmo. Não vai longe, não. Vai aqui no Uruguai, no Paraguai, vai ver o preço das motos aqui em relação ao real. O que você paga de tributo é um absurdo.
Tem gente que bota a culpa na montadora, tudo bem, ela está em parcelamento de culpa, mas, gente, é muito encargo. E reforma tributária deveria ser isso aí, acabar com os encargos, mas não. A reforma que eles apresentam é aumentar os impostos e carecer mais de serviço. Aí vem um analfabeto cultural e acha que existe um homem sentado num cavalo pronto a salvar a gente. É como eu digo, picolé de batata azeda, né? O cara tá sempre azedando e nunca muda. Sai Salvador, entra Salvador. Sai Salvador, entra Salvador. E em todos os níveis, seja ela na prefeitura, seja ela como governador, seja ele como presidente, como senador, e como todas essas parafernálias que não resolvem nada. Enfim, nós vemos que quando aparece uma pessoa que faz alguma coisa, na realidade, né, esse governo tem os lados ruins e os lados bons. Mas o problema não é o governo, o problema é o sistema. É o sistema político que está aí, é um sistema arcaico, velho, como as nossas leis. As nossas leis, elas são horríveis, né? Agora abre-se uma aspa. Não pode haver política, religião na política. Mas por que existe religião na política? Vou te explicar por quê. É simples de se entender. Quando vier uma lei e dizer assim, vamos fazer uma reforma política, ninguém vai querer. No Senado, no Congresso, ninguém vai querer. Mas vamos ver se o povo tem coragem, sem quebrar nada. E todo mundo para a rua, crentes e não crentes, sem liderança de Malafaia, sem liderança de Bispo Macedo, eu digo todos nós nas redes sociais. Todos nós, prestem atenção, sem partido político, sem nada. E pedimos reforma política. Acabar com os auxílios milionários. Político, não queremos mais pagar os auxílios do político. Gente, quem paga somos nós. Quem paga é você, meu amigo. Você que se acha que é da Assembleia, você que se acha que é da Universal, acorda, meu amigo. Se o povo não se unir, não vai mudar nada. Você vai ver teus filhos, os teus netos viverem a mesma situação. Morreu fulano, morreu cicrano e o país não muda. Então, o que nós devemos fazer é a nossa parte. Eu faço a minha, de divulgar. Aí eu vou trazer a luz de Bismarck, que uniu o povo, e a de Guilherme, que desuniu o povo. A ideia de Bismarck era unir o povo da Europa. O Zoverin era a integração econômica, sócia, sem a ideologia política de Roma. Vocês entenderam que a política também, que tudo isso é política. Martim Lutero, a luta de Martim Lutero é contra a Igreja Católica. Mas você acha que ele fez aquilo sem financiamento? Sem dinheiro? Divulgação? Ele teve apoio dos 3 príncipes prussianos. Ideologia que mais tarde Hitler levantaria. E já existia uma consciência nazista, patriótica, né? Até mesmo quando eles criaram aquela tese dos vikings, que na verdade não tem a ver com o povo da Alemanha, né? Mas eles trouxeram, né, os nórdicos, né, para a história da Alemanha, privilegiando os heróis. Os vikings não são alemães, tá? Eles são mais daquela parte da Letônia, Finlândia, onde eles estiveram ali, Noruega, né? Viviam naquelas regiões, as regiões bálticas. E um pouco também imigraram ali na Pomerânia, né? Na Pomerânia, que fica mais ao leste. Então, a oeste, tinham as cidades como Berlim, né, Munique,
Então, com aquilo que eu já falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial, né, e até chegar à Segunda Guerra Mundial, você vê três paradigmas, né? A política, surgida nos moldes franceses, na própria Revolução, em 1894, você vê que a França, já sem o seu rei que perdeu a cabeça, né? Que o conceito, a liberdade era mais a justiça de negar o privilégio aos lordes que poderiam matar, estrupar e nada acontecia com ele. Então, esse era o desejo do povo francês. Mais acesso à cultura, mais acesso à liberdade. E nós não temos esse idealismo político. A exceção e a coleção das culturas brasileiras estão mais voltadas a um radicalismo social do que, na realidade, próprio social. Então, é evidente entender que a religião, ela se aproveita da ilusão do povo homera, né, da fragilidade do povo, em entender que eles nos jogam uma rede a fim de fisgar muitos peixes para votar, mas com interesse de quê? Porque vai lá ver quanto um deputado ganha, ou um senador. A importância de ter um senado, quando eles falam, é importante ter um cristão no Senado. Mas por quê? Ninguém te faz essa pergunta. Por que é importante? Por causa do salário. Não é... Ele não está pensando em você, ele está pensando que ele... Como tem um montão de pastores aí, que são assessores, que só vão para receber. E fim de papo. Ora, a igreja agora virou bonzinho, né? Os pastores pegam 3 milhões, toma aí, Bolsonaro, vamos fazer a campanha de você, tudo de graça, né? É tudo de graça, é uma maravilha, né? O posto de gasolina, o cara pega o ônibus, abastece com o diesel de graça, né? É uma maravilha. Alimentação de graça, tudo de graça, né? É uma maravilha. Jesus Cristo aqui, né, no coração dos homens. Ah, pelo amor de Deus, né? Vai jogar essa cachaça pra vovozinha deles. Aqui não tem trouxa. Nada funciona sem dinheiro. Se não tiver dinheiro, vai ser o chip. Vai ser o chip, você vai implantar o chip. É isso que você quer pra sua vida? É isso que você quer? Eles conduzem o que eles querem. Gente, quem manda neles somos nós. Eles são os nossos empregados. Eles não podem mais nos escravizar. É óbvio que não é hora de ninguém ir para a rua com uma pandemia dessa. Não, ninguém deve ir para a rua. Ninguém deve. Eu não estou dizendo para ninguém ir para a rua e gritando, porque vai precisar de uma liderança para isso. Organização. Não. Estamos em plena pandemia. Se fizerem isso, o que vai acontecer? Vai mais gente contaminada. Gente, temos que cuidar dos nossos pais, dos nossos avós que ainda estão vivos, né? Graças a Deus, né? Primeiramente, toda a honra seja a Deus, e depois aos médicos. Gente, não saem às ruas para fazerem nenhum tipo de movimento antipolítico. Mas, na hora de votar, nulo! Tenho na consciência que eles têm que ver que nós não somos trouxas. Estamos cansados de promessas impossíveis, de coisas que nunca vão acontecer. Eu canso de ver as notícias e ver que o mesmo que criticou fulano de tal, hoje está do lado do fulano de tal. E eu venho falando isso há tempo. O meu vídeo de hoje é para quê? Primeiramente, exaltar o nome do Senhor nosso Senhor Jesus Cristo, que nunca prometeu reservas e coisas maravilhosas na terra, porque eles mentem. Outra coisa, cada um que for sair à rua, máscara o tempo todo no rosto. Manter distanciamento. É necessário que a gente obedeça às autoridades.
Ninguém deve se virar contra as autoridades. Agora, também, ninguém pode acreditar em todas. Eu digo dos políticos, que acreditar nesses movimentos políticos é acreditar em conto de fada. Uma coisa que não vai acontecer. Brasil nunca vai ser uma potência militar. De fato, porque as nações mais poderosas não vão permitir isso. Mas o problema não é criar um Brasil potencialmente militar. É criar um Brasil de todos. E para isso, devemos entender que nós temos os nossos filhos e devemos ter posteriormente os nossos netos. Aí tem gente que diz, pô, se você ficar falando de política, fala da palavra de Deus. Meu amigo, a política é a palavra de Deus. Jesus foi o maior político de todos. Porém, ele não prometeu reservas na terra, mas ele diz como você deve dirigir sua vida. Ele ensina. E como é que você não quer que eu fale de política? Já que os pastores, os líderes das nossas igrejas, né, estão tudo na política. Quando eu vejo Silas Malafaia gritando com as pessoas, eu vejo que ele quer aparecer. Ele precisa ser visto diante dos homens. Eu não estou aqui para conquistar coração de ninguém. Eu estou aqui para despertar vocês. Minha gente, tenhamos duas coisas na nossa mente. Idealismo é só para aquele que mantém as suas reservas, não que precisam delas. E que os movimentos políticos são assinaturas prévias de um momento em que você quer abreviar. O que você quer abreviar para a sua vida? O raciocínio lógico? As coisas irracionais? Nós vivemos um momento da irracionalidade nacional. Quando eu vejo algumas pesquisas que os jornais apontam, né, a subida de um candidato e a descida de outro, eu fico assim pensando, quanto que o povo é carente de conhecimento. Meu nome é Marcelo e eu falo sobre política e religião, mas o meu momento é agora. Despertai você para a realidade. Pois você é o caminho. Meu amigo, se você acreditar agora nas minhas palavras, elas vão entrar no seu coração. Divulguem o meu vídeo. Falem para todos. Nós precisamos de pessoas comprometidas com o cidadão, que é você. Quando eu digo isso, é quando eu entro num asilo e vejo aquele que tanto trabalhou, hoje esquecido pelas famílias de crentes e até de políticos, eu não vou citar nome. Quando eu vejo um orfanato e uma criança abandonada porque ele é um preto, eu vejo que nós somos intolerantes e maus e cruéis. Quando vejo famílias de pessoas comendo arroz cozido com feijão, mais nada, nem refresco tem. Quando eu vejo uma criança que o brinquedo dele é um pedaço de pau, ou um brinquedo velho, né, que uma pessoa dá achando que está fazendo grande coisa. Quando eu vejo uma pessoa que mal tem uma geladeira, eu vejo que a hipocrisia dos nossos governantes dizendo assim, o povo tem que trabalhar, o povo tem que trabalhar, o governo não tem que sustentar, mas nós temos que sustentar eles. Nós não podemos sustentar os salários deles. Gente, acorda. Quem paga esse salário é você, contribuinte. Até quando você vai ficar sustentando essa cambada de gente que não está nem aí para a sua situação? Aí vem alguém dizendo, tem que acabar com a classe política. Não, tem que acabar com o sistema, porque política, nós precisamos de político. Nós precisamos de um prefeito, precisamos de um governador,
Mas nós precisamos ouvir e também precisamos agir. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Primeiramente, tem que se resolver o trabalho de casa. Gerar emprego não é difícil para o Brasil. O problema não é gerar emprego, o problema é gerar gestão. Não existe gestão comprometida com o nosso capital, com a sua solução. Você que pega trem todo dia, você que pega ônibus todo dia, você que trabalha, você acha que você vive num país justo? Você é bem atendido nos hospitais? Em todos? Você é bem atendido no cartório? É bem atendido numa delegacia? Você é bem visto? Você é respeitado como cidadão brasileiro? Meus amigos, tudo joga em cima da polícia militar. Quando eu falo polícia militar, eu falo sobre os pracinhas. A grande maioria é de bons policiais. Eu agradeço à Polícia Militar do Rio de Janeiro, por quando eu passei mal, o cara comprou um cachorro-quente e um Guaraná para mim. Guaraná. Lá em Nova Iguaçu, 2 policiais fizeram isso para mim. Mas existem também policiais que andam à margem da lei. Cabe à gestão cuidar deles. Porque na Terra, gente, vai sempre existir pessoas boas e pessoas más. O que vale é as intenções. Agora, sem procurar ver quem é bom, quem é mal, independente disso, bom, o lado mal ou o lado bom, né? O lado negro, eu comecei a falar sobre o dia que clareia e o dia que escurece. Quem é você, essa pessoa? Você é aquela pessoa que sempre é otimista ou é aquela pessoa que sempre anda para trás, tudo para você dar errado? Minha gente, na nossa vida nós temos que encarar e saber perder. Você tem que saber perder para poder saber ganhar. Vou dar um exemplo para vocês. Na segunda-feira, se a memória não me falha, o cara bateu na traseira da minha moto. Por quê? Porque o cara da frente, que estava à frente, ele saiu, o sinal abriu, teve um cara que avançou um pouco o sinal e parou. Porque os carros estavam vindo, ele avançou um pouco o sinal. Então estava indo. Aí o cara que era o segundo deu uma freada repentina. Freiei e veio o cara e me deu uma cacetada, amassou minha placa. Minha esposa sentiu as dores nas costas, desci, fui falar com ele, falei, cara, o culpado foi o cara da frente. Eu senti que ele queria se livrar da culpa, porque ele viu que ele fez errado, ele errou. Mas nós temos que saber perdoar. Já consertei a placa, botei no lugar, tá tudo certo. Poderia falar com ele, cara, você tem que me dar tanto. Mas, gente, e se fosse eu? E tivesse batido na traseira do carro por causa de um carro que freou lá na frente? O que falta ao povo brasileiro é que o que é o povo brasileiro? Vá no trânsito e você vai ver que é o povo brasileiro. É motoqueiro que vai agredir motorista, é motorista que xinga motoqueiro, é cara que aponta a arma pro outro. Gente, nossa sociedade é uma sociedade preconceituosa, dividida, entre muros. Houve um estudo científico realizado na América em que o Brasil tem o pior grau de violência social, povo dividido. Não é à toa que eles estão toda hora criando mais um partido político, mais uma ideologia para nos manipular. Por isso existe tantas igrejas. O motivo de existir todas as igrejas não é só pela concepção de criar uma ideologia. Ou pega a palavra, entende de um jeito, ou volta. A palavra ela é simples. Ela não tem nada de entender de outro jeito. É outro que ele se revela, né, contra aquela instituição religiosa a qual ele pertence, cria outra e vai criando a outra, como foi Cristo Vive, que veio da nova vida. E tem a assembleia dissidente que cria outra assembleia, que o outro cria outra assembleia, e vai virando uma aldeia. Mas isso é pela intolerância e a divisão do povo brasileiro, que diz que o povo brasileiro é solidário. Não é. O povo brasileiro não é solidário, isso é mentira.
Dizer que o Deus é brasileiro é outra faceta. O povo brasileiro, ele é idólatra. Aí ele é. Ele idolatra o futebol, ou o líder político ou religioso. E deveras são esses que aproveitam do povo que é idólatra, que não é unido, que é povo contra povo, sociedade contra sociedade, e nós vemos em que os nossos gestores não vai gerir nada. Ih, deixa isso pra lá. Ih, quem é aquele cara lá? É um maluco. Aquele cara lá é um doido. Tá falando, esse cara é maluco. Ele tem problema mental. Já falaram isso pra mim várias vezes nas igrejas. Ele tem algum problema? Sabe por quê? Porque eu falo contra dízimo. É que eu falo do pecado do ser humano não estar pregando o evangelho de Deus para que todos possam entender da forma mais simples. Eu falo sobre política, eu falo sobre... Mas eu mostro o outro lado, eu também erro. Eu não corrijo, eu não paro o vídeo para corrigir o erro. Eu deixo o erro para mostrar para vocês que eu sou um ser humano, igual Nabucodonosor. Nabucodonosor. Acabei de falar errado de novo. Falo certo, falo errado. Sou Nabucodonosor. Como eu também erro. Eu sou passível de erro, mas eu não me envergonho do erro. Eu tenho vergonha de mentir, é de enganar, é de tentar te manipular. Minha gente, compartilhe esse vídeo. Eu queria falar mais sobre gestão, mas vou falar rapidinho aqui. Quando eu estava falando sobre reurbanizar, né? Para fazer isso tudo, temos que entender o seguinte: o povo tem que exigir o fim dos auxílios e a redução dos salários. Político nenhum no mundo ganha o que o Brasil ganha. Já que tanto compara o Brasil como Inglaterra, França, Suíça, adoro comparar, né? Vamos comparar o salário desses homens aí. Alguém me aponte que existe algum político lá nos Estados Unidos que ganha essa tonelada de auxílio e salário. Isso é uma vergonha. É uma vergonha, a pessoa tem imunidade diplomática, comete crimes contra a nação, como esse Crivella, como outros prefeitos aí, como outros presidentes, tanta coisa errada. E tudo isso, gente, gera homens que pulam de um partido para o outro, que querem montar outro partido, que ficam inventando coisa, mais um partido, mais uma conta para tu pagar, meu amigo. Criar mais uma legenda política, quem vai pagar isso? É você, é eu. É isso que você quer para os seus filhos? Esses oportunistas aí, que se dizem de direita, que direita porcaria nenhuma. Tá aí o que era de direita? Tá no centrão. No centrão, onde tem envolvimento com um monte de picaretagem. Enfim, que Deus possa despertar, que esse vídeo seja de despertamento. Despertai, povo, sai dessa cortina de ferro. Divulgue isso no YouTube. Espalhe esse vídeo para todo mundo. Fui!